Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de Cidadania e Civismo. Eu, professor Paulo Brito, Ezion, nosso intérprete, para esse bate-papo, sobre gestão do tempo, rotina de estudos, a organização de um cronograma, como é importante a gente ter um cronograma, não só de estudos, mas para organizar as tarefas do nosso dia a dia, Afinal de contas, nós somos estudantes, nós temos as tarefas de casa, temos uma série de tarefas e a gente precisa organizar essas tarefas, organizar o nosso tempo, ter uma gestão de tempo para que a gente possa aí dar conta com qualidade das nossas tarefas. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da aula de hoje, Identificar as etapas aí mais importantes para organizar uma rotina de estudos e gerenciar o tempo. Então nós vamos aí pensar nas estratégias para organizar a nossa rotina de estudo e também aí para a gente poder gerenciar o tempo, otimizar o tempo, conseguir cumprir as nossas tarefas. E mensurar os impactos positivos de uma gestão do tempo, Vamos aí medir quais são esses impactos positivos. Quando a gente faz uma gestão do tempo adequada, vai nos sobrar tempo, para outras tarefas, para o lazer, para outras atividades. Aí a importância, da gente fazer essa gestão do tempo. Então aqui, relembrando um pouquinho da nossa aula, ter um cronograma de estudos é o diferencial, para fixar e acelerar o processo de aprendizagem. É na criação de bons hábitos de estudo que vem esse resultado, Quando a gente tem um cronograma, a gente consegue, ter uma disciplina e seguir o cronograma, É importante, se você não tem essa disciplina, essa organização, que você comece com o seu cronograma de uma forma, vamos fazer um cronograma de estudos com meia hora diária, depois aumenta um pouquinho. Nós temos as nossas técnicas, de estudo que você pode aplicar e a gente vai aí otimizando esse tempo, otimizando esse cronograma de estudos. Então, o nosso bate-papo de hoje é montar um cronograma de estudos que você vai perceber é uma tarefa simples, Montar esse cronograma de estudo, diria para você que é o mais simples. Depois, é claro, requer disciplina para que a gente siga, esse cronograma de estudo e cumpra as nossas tarefas. Ele pode ser feito inicialmente, por exemplo, em uma folha de anotações, no caderno, ou até mesmo você pode utilizar um programa de planilhas, no computador e montar o seu cronograma de estudos. Como o professor explicou a vocês, essa primeira fase é bem tranquila, Fazer essa montagem de um cronograma de estudos. A ideia é colocar ali o que você vai estudar nas próximas horas, daí a gente vai estruturar esse cronograma diário, esse cronograma para semanas, E por fim até os meses que virão, pensando aí na nossa organização bimestral, na nossa organização trimestral, na organização pedagógica do colégio, Quantas avaliações, quantos trabalhos eu preciso fazer. Então a gente vai organizando esse nosso cronograma, vamos começar um passo de cada vez, Organizar ele para o nosso dia a dia, de repente aí para a nossa semana e de repente a nossa rotina já está aí organizada para o mês, Então a gente já sabe ali quais dias da semana eu vou estudar, quais dias eu tenho ali um horário de folga, preciso encaixar uma outra atividade, uma atividade extra que apareça. Então, um cronograma de estudo, ele contribui para esse seu gerenciamento de tempo, Ele é o nosso aliado na organização de um cronograma de estudo. Saber manejar o tempo, Fazer esse controle do tempo e utilizar esse tempo a nosso favor na resolução das nossas tarefas. Como eu disse a vocês, nós temos muitas tarefas no nosso dia a dia, E esse controle de tempo, pessoal, não é de hoje, é dessa preocupação do ser humano em controlar o tempo, em medir o tempo, O tempo de fazer, o tempo de plantar, o tempo de colher, qual era, o tempo da cheia do rio Nilo. Então a gente tem essa necessidade de medir o tempo e não é uma necessidade dos dias de hoje, Lá na antiguidade nós já tínhamos essa necessidade de conhecer melhor o tempo, gerenciar o tempo, Os gregos, por exemplo, tinham um deus, o deus do tempo, que era chamado Cronos. Então Cronos era o deus na mitologia grega, que era o deus do tempo, Ele controlava o tempo. E daí de Cronos a gente tem a palavra cronologia, O estudo do tempo. Em quase todas as sociedades
O tempo era, e ele ainda é, uma necessidade humana. Você já deve ter ouvido, né, a expressão que vai surgir aí com o capitalismo, com a Revolução Industrial, de que tempo é dinheiro, né? Então a gente precisa otimizar esse tempo. Tenho certeza que a gente pode organizar esse tempo e ter um cronograma de estudos flexível que atenda às nossas necessidades de estudo, às nossas necessidades de lazer, a nossa vida social. Isso é importante, né? Que a gente contemple todas as nossas necessidades dentro desse nosso cronograma e dentro dessa nossa gestão do tempo. Então é esse o bate-papo que a gente vai fazer, né? Um cronograma de estudo e uma gestão do tempo. Para isso, pessoal, né? O Sócrates, esse filósofo, acredito que você já tenha ouvido falar do Sócrates, ele vai afirmar, conheça-te a ti mesmo, né? Então a gente precisa nos conhecer, né? É olhar para nós e conhecer quais são as nossas atividades, quais são as tarefas, aquilo que a gente tem mais dificuldade, aquilo que a gente tem mais facilidade. Então essa frase que o Sócrates traz para a gente, né, conheça-te a ti mesmo, ela é muito importante quando a gente vai pensar um cronograma de estudo para que a gente não invista tempo em uma atividade que nós faríamos tranquilamente, ou que a gente tem facilidade em fazer, né? Então você precisa fazer uma reflexão, né? Por exemplo, quais as disciplinas dentro do ambiente escolar eu tenho mais dificuldade? Então você vai elencar, eu tenho dificuldade em história, língua portuguesa e inglês. São essas as disciplinas, por exemplo, que você vai investir o seu tempo em um cronograma de estudo. Ah, você manda muito bem em matemática, né? Consegue aí resolver, se apropriar dos conteúdos, né? Se apropriar da aprendizagem de uma forma muito bacana. Então, talvez em matemática você não precise investir muito tempo. É importante que a gente revise a matéria, releia novamente, né? Veja os principais tópicos, exercite, né? Mas não preciso dedicar um tempo muito grande porque você manda muito bem em matemática, por exemplo, né? Então, conhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades é importante na hora de pensar um cronograma. Você vai desenvolver aquelas habilidades em que não há uma desenvoltura, né? Em que você não atingiu aquilo que a sua meta, que você se propôs, né? Então, propor metas atingíveis também é o primeiro passo. Ah, eu quero tirar 100 em todas as disciplinas. Eu tenho certeza que você tem capacidade de tirar 100 em todas as disciplinas. Mas será que neste momento agora você já vai estabelecer isso como meta? Vamos pensar em melhorar as notas, né? Vamos pensar em melhorar as nossas entregas, os nossos trabalhos e fazer metas atingíveis, né? Isso nos dá uma sensação de bem-estar que a gente conseguiu cumprir com aquilo que nós nos propusemos a fazer. Veja como é importante isso, né? Estabeleça metas que você possa atingir. Atingiu as primeiras metas, vamos então pensar nas próximas metas, nos próximos desafios e nos próximos objetivos. Beleza? Daí a gente tem aqui, ó, entender a rotina. Veja como é importante, né? Entender a nossa rotina. Quando a gente pensa em um cronograma correto, né, um cronograma que possa aí auxiliar no nosso dia a dia, a gerir o tempo, a gente precisa entender a nossa rotina, né? E cada um de nós temos uma rotina diferente, né? Então a gente precisa pensar nessa rotina, desde as tarefas diárias, né? Como ir à escola, quanto tempo você gasta de deslocamento até a escola, né? O momento que você acorda, quais são as tarefas. Algumas pessoas podem ter mais tarefas ao acordar, outras pessoas têm menos, né? Depois da escola, quais são as tarefas que você tem, né? E você vai pensar nas suas tarefas diárias, os seus compromissos e aquilo que você faz todos os dias. E é importante você anotar isso, né? Tarefas ali que acontecem todos os dias, né? Organizar o seu quarto, organizar a sua casa, contribuir com as tarefas diárias, né? Com o teu pai, com a tua mãe, né? As suas responsabilidades. Talvez você pratique um esporte, tem o horário do esporte, né? Pratica, faz uma atividade, faz um curso de idioma, anote, né? Todas as suas tarefas, os dias, os horários, o tempo de deslocamento, para que a gente possa então pensar nesse cronograma, né? A gente então vai conhecer nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Em um segundo momento, a gente vai então compreender a nossa rotina, né? Como que ela acontece no nosso dia a dia, beleza? Vai se tornando mais fácil a gente pensar num cronograma e na gestão do tempo. E olha aqui, né? Uma atividade para a gente poder pensar. Qual a importância de um cronograma de estudos e da gestão do tempo na rotina escolar?
vamos responder essa atividade, né? Converse com os teus colegas, com o teu professor, com a tua professora e a gente retoma a correção juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância de um cronograma de estudos e da gestão do tempo na rotina escolar? Vou trazer uma possibilidade de resposta para você. Lembre-se de compartilhar a sua resposta, né? Então aqui, ó, gestão do tempo e um cronograma de estudo contribui com o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, né? Ao passo que possibilita uma rotina mais organizada e produtiva, né? Você se autoconheceu, você fez aquele exercício, né, para entender as suas necessidades, dificuldades, você compreendeu a sua rotina, você escreveu a sua rotina e daí é claro que isso vai contribuir, né, com o teu aprendizado, vai contribuir com o teu desenvolvimento. E aqui, ó, definir prioridades, né? Você já anotou as suas tarefas diárias, né? Aquelas que você tem que realizar, aquelas que são da sua responsabilidade. Fez uma tempestade de ideias, né? Quando a gente pensa em anotar as nossas tarefas, a gente percebe o quantas tarefas nós temos no nosso dia a dia, né? E agora a gente vai organizar por ordem de prioridade. E você vai separar essas tarefas em 3 grupos, né? Aquelas de grande prioridade, ir à escola, por exemplo, né? Uma tarefa de grande prioridade na sua vida, ali na sua rotina. A de média prioridade e a de pouca prioridade. Aquela, né, eu preciso fazer, mas ela não é tão necessária, tão importante. Então aí a gente vai estabelecendo as prioridades das nossas tarefas, né? Aquilo que a gente tem como um compromisso, que é muito importante a gente fazer, aquele de média prioridade e aquele compromisso de pouca importância. Isso também é relativo de cada estudante, né? Cada um vai entender quais são as tarefas, né? Além da escola, né? As tarefas em casa, os compromissos que você tem, né? A sua vida religiosa, ir à igreja, praticar esporte, daí cada um vai então mensurar a prioridade, né? E ninguém é tão ocupado assim, né? Tudo é uma questão de prioridade. Você vai ver que com um cronograma de estudo e uma gestão do tempo, vai nos sobrar tempo, né, para atender aí as tarefas de pouca prioridade, por exemplo. E organizar o tempo, né? Agora que nós temos planificado todas as nossas tarefas, né? Diárias, semanais, quinzenais, mensais, né? Eu tenho ali as minhas tarefas diárias, né? Eu tenho as minhas tarefas por semana, eu tenho aquelas minhas tarefas que eu faço uma vez por mês, por exemplo. Então eu organizei, tive aquela tempestade de ideias, né? Escrevi todas as tarefas, trouxe a ordem de prioridade dessas tarefas, né? E daí eu vou pensar quanto tempo, né, eu vou investir em cada tarefa ou em cada compromisso
de acordo com a ordem de prioridade e com a necessidade que essa tarefa tem na minha vida. Como você é um excelente estudante, né? Você priorizou a sua rotina de estudos, priorizou a escola, né? Tenho certeza que você priorizou as tarefas que você faz em casa para ajudar a sua família, e daí a gente começa então a organizar esse tempo, né? Olha só o passo a passo que nós estamos fazendo para organizar um cronograma de estudo e fazer uma gestão de tempo eficiente, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu tenho uma atividade, ó. Vamos ver aqui o enunciado da atividade. Como podemos organizar as nossas tarefas diárias com o objetivo de otimizar o tempo e garantir a entrega dessas atividades, dessas tarefas, no prazo e com qualidade? A gente volta fazendo a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Vou ler novamente para você a pergunta. Como podemos organizar nossas tarefas diárias com o objetivo de otimizar o tempo e garantir a entrega dessas tarefas no prazo e com qualidade, né? Vou trazer uma possibilidade de resposta para que vocês analisem, conversem com os seus colegas, com os seus professores, né? Troquem ideias com relação a essa tarefa, né? É muito importante que você, estudante, né, reconheça quais são as tarefas mais importantes a serem realizadas, elencá-las, né, por ordem de prioridade e calcular o tempo a ser gasto em cada atividade. De posse dessas informações, organizar uma agenda, um cronograma de estudos e ter a disciplina para seguir. Disciplina é importante, pessoal, né? Não basta eu fazer um cronograma, uma agenda ali e não seguir esse meu cronograma. Então a gente precisa ter a disciplina com as nossas tarefas, com os nossos horários, com a entrega das nossas atividades. Beleza? Então aqui, ó, vamos pôr a mão na massa, né? Agora, com calma e concentrado, vamos organizar uma agenda da semana. Então você já fez todo esse passo a passo, a gente já viu aí quais são, né, as possibilidades, quais as consequências positivas de uma organização, de um cronograma, de uma gestão do tempo. De posse dessas tarefas de compromisso, teu horário de aula, as suas tarefas diárias, né, a tua prática esportiva, né, a sua escola de idiomas, outras coisas que você faz no dia a dia, vamos escrever os dias e horários da semana e vamos organizar. Então, quais as tarefas eu realizo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e deixar isso de uma forma organizada. Então a gente vai precisar aí de uma agenda, né, de um bloco de anotações para a gente trazer essas tarefas, né? Com tantas tarefas, com tantos, né, compromissos, às vezes é comum que a gente esqueça.
Por isso é importante anotar as nossas tarefas, né? Dá uma olhadinha na sua agenda da semana, na sua agenda do dia, veja quais são as tarefas, os trabalhos escolares a entregar, né? A prova que você vai estudar, o teu horário de estudo, né? Você reservou ali meia hora, 40 minutos, uma hora para retomar. Teu grupo de estudos que você pode organizar com os teus colegas, né, via Meet e trocar aí as experiências, né, aquilo que você aprendeu, ajudar os colegas, receber essa ajuda, né? Se você precisa de um tempo, né, para se deslocar, lembre-se de colocar isso nessa tua agenda, né? Ah, eu vou para a escola, né, de transporte escolar, eu gasto 40 minutos. Então lembre de colocar esse tempo de deslocamento também, né? Ninguém quer se atrasar nos nossos compromissos, ninguém quer deixar de entregar uma atividade, né? Não entregar para o teu professor, para a tua professora, não cumprir as suas atividades em casa, né? Então com essa organização do tempo, então aqui a gente tem um resultado positivo, você vai conseguir entregar as suas atividades no tempo, né? E aqui, ó, gerencie o seu tempo, né? Você se torna aí o gerenciador do seu tempo. Com uma agenda organizada e com muita disciplina, a sensação é de que a gente tem mais tempo, né, pessoal? Você encerrou ali as suas tarefas, então agora você tem aquele tempo de lazer, né, que você vai então poder descansar, fazer uma atividade, né, ali sem essa preocupação com o tempo. Gerenciar seu tempo faz com que haja tempo para tudo, né? Você vai conseguir organizar a sua rotina escolar, as suas tarefas diárias, cumprir com os seus compromissos, né? Vai ter tempo aí para ver as suas redes sociais, assistir a sua série favorita, né? Retomar os seus estudos. Então veja a importância de gerenciar o tempo e de ter um cronograma de estudo. Tempo para estudar, descansar, praticar esporte, né? Estar com a família, frequentar a igreja, né? As redes sociais, como a gente acabou de dizer. Tudo é questão de organização, pessoal. Vamos gerenciar o tempo, fazer uma agenda e ter o nosso cronograma de estudo. Você passa a controlar o seu tempo e isso nos dá uma sensação de bem-estar muito boa, beleza? Tem aqui uma atividade para a gente pensar. Você foi convidado para a sua escola, você se destacou e você foi convidado pela sua escola para conversar com os alunos do ensino fundamental sobre gestão do tempo e rotinas de estudo. Quais são os conselhos que você, com essa organização que você aprendeu, que você tem, então quais são os conselhos que você vai dar aos seus colegas de ensino fundamental? A gente volta fazendo a correção da atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Estudar requer dedicação e compromisso. Lembra de dizer isso, né? Ter um cronograma de estudos é essencial, assim como fazer uma gestão do tempo, né? E isso vai otimizar o seu cronograma, vai otimizar a sua rotina, assim como reconhecer as prioridades, aqueles compromissos que têm grande prioridade, média prioridade e pequena prioridade. Beleza? Então aqui, ó, ter um cronograma de estudos é muito importante, assim como gerenciar o tempo, né? Escreva quais são as suas prioridades, a ordem de prioridade, separe as suas tarefas, estabeleça o tempo de cada tarefa, elabore uma agenda, né, diária, semanal e tempo e disciplina para cumprir a sua agenda. Lembra aí da disciplina, beleza? Galera, obrigado pela companhia, obrigado, Ezion, por estar com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.